Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. E nessa reflexão de livro deste mês, lembrando que a primeira terça-feira tem sempre reflexão de livros aqui para você. E hoje eu vou falar sobre liderança. Então vamos para a reflexão de número 50 do livro Tribos. Uma tribo é um grupo de pessoas conectadas uma à outra, conectadas a um líder e a uma ideia. Um grupo precisa de duas coisas para ser uma tribo: um interesse em comum e uma forma de se comunicar. Um dos nossos mecanismos de sobrevivência mais poderosos é fazer parte de uma tribo, contribuir e se beneficiar para os grupos com a mesma opinião. Tribos estão relacionadas com fé, acreditar numa ideia ou numa comunidade. Estão baseados no respeito, na admiração pelo líder e pelos membros. Por que você deve liderar? A tese dele é a seguinte: pela primeira vez, espera-se que todos em uma organização liderem, não só o chefe. Então já é um princípio importante. A estrutura do mercado hoje em dia, ela significa que é muito mais fácil do que nunca mudar as coisas, que os indivíduos possuem mais poder do que nunca. O mercado ele está recompensando organizações e indivíduos que mudam as coisas, que criam produtos e serviços em destaque. Isso é envolvente, emocionante, lucrativo e divertido. Acima de tudo, existe uma tribo de colegas de trabalho, clientes, investidores, acreditadores, amadores ou leitores apenas, esperando que você os conecte com os outros e os líderes para onde eles querem ir. Liderança não é gerenciamento. O gerenciamento tem a ver com manipular recursos para realizar um trabalho. Líderes têm seguidores e criam mudanças. Líderes lideram quando eles tomam decisões, posições, quando se conectam com as suas tribos, quando agem, ajudam suas tribos a se conectarem. Líderes usam paixão e ideias para liderar as pessoas, ao contrário de usar ameaças e burocracia para gerenciá-las. Um líder, ele pode ajudar a aumentar a efetividade da tribo e de seus membros, ao transformar o interesse comum num determinado desejo, ardentes por uma mudança, prover ferramentas para permitir que os membros se comuniquem melhor, alavancar a tribo para permitir que ela cresça e ganhe novos membros. 3 elementos para um movimento. O primeiro é uma narrativa que conta uma história sobre quem somos e o futuro que estamos tentando construir. O segundo é uma conexão entre líder e tribo. E o terceiro é algo a se fazer. Quanto menos limite, melhor. 3 passos importantes, então, que não podem ficar de fora: motivar, conectar e alavancar. As organizações do futuro, elas estão cheias de pessoas inteligentes, rápidas e flexíveis para uma missão. A questão é que isso requer uma liderança. A essência da liderança é estar consciente do seu medo e ver nele pessoas que você gostaria de liderar. A consciência é a chave para que haja o progresso. Quando você está liderando uma tribo a qual você pertence, os benefícios aumentam, o trabalho se torna mais fácil e os resultados são mais óbvios. Essa é a melhor razão para superar o medo. O que as pessoas têm medo não é do fracasso, é da culpa, da crítica. A primeira coisa no qual o líder precisa focar é no ato de unificar uma tribo. Uma tribo mais unificada é aquela mais propensa a ouvir o seu líder e mais propensa a coordenar a ação e ideias através dos membros da tribo. Quando você identificar o desconforto, você terá encontrado um lugar que precisa de um líder. A tribo ela cresce porque os indivíduos segregam orgulhosamente a si mesmos e falam em nome da tribo, resultando novos membros simultaneamente. A arte da liderança é saber definir com o que você não pode se comprometer. A liderança quase sempre envolve pensar e agir como alguém desacreditado. Isso porque os líderes trabalham para mudar as coisas e as pessoas que estão sempre reclamando nunca o fazem. Os líderes veem algo que os outros estão ignorando
e se jogam nisso. Eles criam as situações em que os outros têm que reagir. Eles criam mudanças. Então vamos pensar nos princípios. A transparência é realmente a única opção. O seu movimento precisa ser maior que você mesmo. Movimentos que crescem, que prosperam. Os movimentos eles se tornam mais claros quando comparados ao estado atual ou a movimentos que trabalham para empurrar numa outra direção. Exclua-os de fora. Derrubar outros nunca é tão bom para o movimento quanto desenvolver os seus próprios seguidores. Se o seu objetivo é criar mudanças, é besteira tentar mudar a visão do mundo, da maioria. Se a maioria está focada em manter o estado atual, a oportunidade é de esculpir uma nova tribo, de encontrar os encrenqueiros e mudar os amantes que estejam buscando por uma nova liderança e acompanhados. Quanto mais cuidadoso você for para os seus planos para o futuro, mais arriscada a situação se torna. Isso porque o mundo está certamente, definitivamente e muito mais do que possível mudando. Quando o mundo muda, as regras mudam. À medida que a tribo cresce, é tentador acelerar aquele crescimento, encontrar mais pessoas para se juntar à sua tribo. O famoso ainda não é o modo mais seguro e fácil de impedir a mudança, porque dá a chance de se reagrupar e adiar o inevitável por mais tempo. Quanto mais você esperar para lançar uma inovação, menos valor terá o seu esforço. A liderança vem quando a sua esperança e otimismo são combinados como uma visão concreta do futuro e um caminho para se chegar lá. Atenção é emoção. Chave no centro da tribo. Os membros, eles se importam com o que acontece, com seus objetivos uns com os outros. As tribos crescem quando as pessoas recrutam outras pessoas. É assim que as ideias se espalham. A partir do momento que você escolheu liderar, você estará sob uma enorme pressão para que reconsidere a sua escolha, para que se comprometa, para que mude ou desista. Mas quando você escolher liderar, descobrirá também que isso não é tão difícil, que as opções disponíveis para você parecem muito claras e sim, de fato, você pode ir daqui para lá. Então agora vamos para o nosso plano de ação. Pegue papel e caneta e vamos refletir um pouquinho nesse plano de ação que eu trouxe para vocês hoje. Primeira pergunta: o que inspira para liderar? Olha para você, o que te inspira? Segundo, quando penso em liderar, quais são os meus medos? Terceiro, se eu for criticado por isso, eu vou sofrer algum impacto mensurável? Como eu posso criar algo que os críticos irão criticar? 4. Está preparado para motivar, conectar e alavancar? 5. Quais são os ainda não que você diz com frequência? 6. Qual o seu propósito para liderar? 7. Como criará e engajará as pessoas a fazerem mudanças? 8. De 0 a 10. Quanto aberto a mudanças você está? E a liderar com propósito? Pense nisso. E se você caiu de paraquedas aqui, eu te convido a acompanhar os meus textos, vídeos, podcast nas redes sociais, podcast Relacionamentos Psicologia. Todos os links estão na descrição dos vídeos do YouTube. Então se inscreva no canal Paula Freitas Psicóloga. Lembrando que tem uma playlist lá no meu canal do YouTube de reflexões de livros. Combinado? Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.